Então, boa noite a todos. Que alegria abrir mais um evento das Segundas da Soba. Dessa vez, por sugestão da professora Virgínia, ela não vai apresentar uma aula no formato padrão, posso dizer formal, vai ser mais um bate-papo, uma conversa sobre a auriculoterapia de Nogier. Eu tenho certeza que todos vão ficar assim maravilhados com a doçura, o jeito manso, tranquilo dela transmitir tanto conhecimento com uma invejável praticidade. Porque ela vive o que ela fala, ela põe a mão na massa, ela pratica, isso é um grande diferencial. Para quem não conhece, a professora Virgínia, ela é graduada em odontologia pela Universidade de Taubaté, pós-graduada em endo e em prótese pela Universidade de São Paulo, especialista em acupuntura pela Faculdade de Medicina de Jundiaí, formação em medicina chinesa antiga com o Dr. Mestralé na França, aperfeiçoamento em aurículo, clínica em Santiago do Chile, formação em aurículo francesa pela Escola de Rafael Nogier, em Lyon, na França, monitora do ambulatório de acupuntura da Faculdade de Medicina de Jundiaí, voluntária no serviço de acupuntura do Departamento de Dor Orofacial da Universidade de São Paulo, capacitação em apneia do sono e ronco com o professor Dr. Goldolfin, e capacitação em laser pela Faculdade São Leopoldo Mandic, e membro e professora do curso de laser puntura da All Laser e membro fundadora da nossa querida Soba. Agora eu tenho a grande honra, prazer de passar a palavra para a querida Virgínia, para nos contar um pouquinho sobre como que surgiu essa auriculoterapia francesa. Aliás, essa história com H, né, é muito interessante, bem curiosa. E também nos contar um pouquinho como que conheceu essa técnica, o Dr. Rafael Nogier. Então, seja muitíssimo bem-vinda, Virgínia. Eu tô em casa. Boa noite, pessoal. Que legal encontrar todo mundo. Me sinto em casa, absolutamente em casa. E já que somos da família Soba, né? E muito feliz por estar aqui e por, de repente, trocar informações com vocês, e isso não tem preço, né? E como a Cris já linkou aí uma primeira pergunta, né? Como que eu conheci a técnica de auriculoterapia francesa, como eu conheci Nogier? Isso é uma história quase que recente. Na verdade, eu me especializei aí pela Faculdade de Medicina Jundiaí, né? E aí a gente foi praticando acupuntura ao longo, isso foi em 2003, né? Ao longo dos anos a gente foi praticando acupuntura no ambulatório de especialidades, morei fora do Brasil, fiquei 3 anos fora, estudei um pouquinho na Universidade de Londres, onde eu fiz fitoterapia um pouco, voltei para o Brasil, voltei para o ambulatório de especialidades. E aí, em 2010, encontrei o Hélio, né, Hélio? Encontramos lá na USP, onde a gente ficou no departamento de dor orofacial, na acupuntura. E daí, 2015, 2015 veio um e-mail para mim de uma das colegas da Soba, falando, olha, Rafael Nogier vem aí. Eu tinha muita curiosidade por conhecê-lo, né? E ele vem falar de alergias e intolerâncias. E aí eu fiquei muito, muito, muito animada e me inscrevi para um workshop, que ele veio para um final de semana, né? Eram 3 dias, sexta, sábado, domingo, e onde ele também iria lançar o livro dele, aqui no Brasil, sobre alergias e intolerâncias. Aí foi uma oportunidade de conhecer Rafael Nogier. Então fui a São Paulo, estava em São Paulo, fui a São Paulo. E, para minha surpresa, ele é uma pessoa extremamente simples. Então, já passei por ele e matei que era ele, porque ele é uma figura incontestável. Falei, bonjour, ça va? Mas eu não falava nada de francês, né? E ele, ça va? Tu parles français? Falei, agora foi, né? Falei, não, só la main peu. Aí, falando e tal.
e aí fui pegando um pouquinho de amizade, e aí começou a aula dele, onde ele falou das alergias e intolerâncias. Como eu tenho na família muita gente com esse problema, eu fiquei fascinada por tudo que eu vi. E aí ele falou da técnica francesa, a auriculoterapia francesa, nessa questão das alergias e intolerâncias. E o livro que ele veio lançar no Brasil chama-se RAFT, Radio Artery Food Test. E muito interessante, está ao alcance de todos, até eu disponibilizei nas referências, vale a pena ler, tá em português, pode comprar que vale a pena ler, dá para entender sim. Bom, e aí foi o final de semana maravilhoso, eu fiquei maravilhado, porque eu não conhecia nada da auriculoterapia francesa, isso em 2015. Aí, nessa oportunidade, em dezembro, ele falou, olha, eu vou começar um curso aqui no Brasil, né, de auriculoterapia. Se vocês quiserem, vai começar em março. Quem quiser, se inscreva. Bom, já abri o olho, né, falei, ixi, nossa, vou querer, né, pensei um pouco, falei, vou querer. E aí foi que comecei a desenvolver, foram 2 anos de curso, né, onde foram 3 módulos aqui no Brasil e 2 lá na França, finalizou lá, né. Foi um caminho sem volta, foi assim, conhecendo a técnica, entendendo, né, então, foi aí que eu conheci o Rafael Nogier, filho de Paul Nogier. Paul Nogier, vocês sabem, né, que é o pai da auriculoterapia, né, e no mundo, quer dizer, é uma pessoa que é extremamente conhecida, né, trouxe muita coisa boa para a gente, né, então, foi aí que eu conheci o Rafael. E a gente sabe que tem, assim, várias diferenças entre a técnica tradicional da escola chinesa e a da técnica francesa de Paul Nogier. Então, você poderia, assim, nos contar as principais diferenças entre essas duas técnicas? Claro, então, começa pela metodologia, sabe? São metodologias diferentes, aonde a auriculoterapia chinesa, ela veio da francesa, ela veio de Paul Nogier, e depois ela foi desenvolvida, mas a auriculoterapia, propriamente dito, ela nasceu com Paul Nogier, né? E aí os chineses, em 1956, num evento de aurículo, eles aí fizeram o desenvolvimento da cartografia deles, né? Quer dizer, eles tiveram um congresso onde eles expuseram a cartografia deles, porque antes aquilo que eles faziam era aurículo, na verdade era acupuntura auricular, e não auriculoterapia. Depois, nessa fase de 1956, nesse congresso que foi em Paris, aí sim, eles começaram a discutir pontos, onde nasceu a auriculoterapia chinesa, propriamente dito, através da cartografia deles, né? Então, mas a auriculoterapia francesa, ela é uma metodologia um pouco diferente, porque, na verdade, a chinesa, ela se baseia no mapa auricular. O paciente, é feita uma anamnese do paciente, são relatadas as queixas do paciente, e através do mapa auricular chinês, o profissional trata aquele paciente. Enquanto que a auriculoterapia francesa, na verdade, a gente fala em não só pontos, mas como zonas, né? Existem zonas na orelha. Então, o Nogier, ele foi desenvolvendo a cartografia e até que foi desenvolvendo toda a metodologia, chegando em zonas da orelha para chegar nos pontos propriamente ditos, né? Então, o tratamento propriamente dito da auriculoterapia francesa é diferente, porque você vai verificar pontos reflexos e pontos funcionais, né? Os não doloridos. E aí você começa a desenvolver o tratamento, né? Então, tem essa modificação bastante importante. Além do que, hoje existe uma coisa bastante importante que dirige o diagnóstico da auriculoterapia francesa, que é a auriculoterapia com o auxílio do sinal vascular, né? Então, o sinal vascular, que é
pulso modificado, né? É um pulso arterial modificado. Através desse pulso, você pode achar pontos irritados ou doloridos na orelha para tratamento. Então, são metodologias bem diferentes. As duas funcionam, isso eu garanto para vocês, né? Sim, é a auriculoterapia que é conhecida como auxílio do Weiss, né? Isso. E em relação, assim, à questão de protocolo de tratamento, existe alguma sequência, um processo diagnóstico que você possa traçar para auxiliar? Sim, existe, então, na aurícula francesa, o protocolo é você começar pela região pré-auricular, onde você vai tratar, equilibrar os hemisférios direito e esquerdo do cérebro. E, em seguida, você vai, através de um equipamento, né, que é um detector de pontos elétricos, um detector de pontos em disfunção, através desse equipamento, você vai margeando a orelha e procurando esses pontos para tratamento, né? Uma vez que você os encontra, você faz o tratamento desses pontos em disfunção com as frequências de Nogier, né? Esses pontos em disfunções. Agora, os pontos que são relativos à dor, né, pontos reflexos, a gente faz o tratamento com o detector de ponto, né, quer dizer, com o calcador, né, que você vai procurando os pontos doloridos, né, detector de pressão, que chama, né, que você vai procurando os pontos doloridos na orelha. É bem interessante. Inclusive, eu li sobre a importância desse detector, né? Que nem sempre a pessoa reclama, posso dizer, da dor, dessa sensibilidade. E que Sim. muitas vezes é importante essa medição também. Você vê, né? Os pontos em disfunções, muitos deles são uma dor de estômago. Você não vai achar, às vezes, com um detector, né, de ponto, sim com um detector elétrico, né? Então, são algumas disfunções que você não consegue pela ação mecânica só né? E são auxiliares, né, para o tratamento, se complementam, né? Dependendo da queixa, eles se complementam, né? Mas eu queria contar uma coisa, que a auriculoterapia francesa, ela nasceu, sabe como, Cris? Ela nasceu através de uma curandeira, se acredita, de Marseille. Eu não sei se vocês já ouviram falar dessa história, como diz a Cris. Isso, são cicatrizes, né, que ele Então, o que verificava. acontece? Não, era essa curandeira de Marseille, toda a ciatalgia que chegava para ela fazia cauterização na orelha, sabe? E com excelente resultado. Aí, doutor Paul Nogier, na época, ele não praticava, né? Foi aí que nasceu a auriculoterapia francesa. Aí ele começou a perceber que chegava a paciente com aquela orelha cauterizada, falou, pô, mas será que esse é ponto da dor? O que será? Chegaram vários pacientes assim, até que ele percebeu que aquele ponto era o ponto lombo sacral, né, que era da ciática. E aí ele falou, pô, aí nasceu a cartografia, né? Então veio dessa curandeira de Marseille, olha que bacana. E ele foi desenvolvendo essa cartografia, essa somatotopia, e aí que nasceu a verdadeira auriculoterapia. É muito interessante, né? Você vê que coisa. Esses dias, sexta-feira, eu dei uma de Madame Barran, apareceu uma ciatalgia no consultório, muito significativa, uma paciente de 37 anos, e ela não andava, ela arrastava a perna, falou assim, viu, não sei o que vai acontecer comigo, né? E aí eu falei assim, bom, vamos dar uma olhada. E aí, Cris, eu bati um papo com ela, e aí fui fazer a avaliação da orelha, né? Porque a gente fecha o diagnóstico pela avaliação da orelha, né? E um pouco diferente da técnica chinesa. Então, aí com um detector de pontos, eu fui vendo as disfunções, e fui já trabalhando com as frequências, e aí até que, como ela era relativo à dor, eu peguei o calcador de pressão, falei assim, vou procurar o ponto ciático, se eu achar, eu vou
claro, cauterizado. Deixei tudo meio esquematizado, achei o ponto do ciático. Fui ir, mas num golpe só. Pá, cauterizei. São 30 segundos, é horrível, né? Mas se você acerta o ponto, é para sempre, sabe? Eu tenho tido experiências várias, e de 4, 5 anos, o paciente nunca mais teve esse problema de ciatalgia. Resolveu, porque bloqueou aquele nervo, né? Então, essa moça também, ela me deu feedback hoje, disse que estava andando, estava bem. A Madame Barran. Bem interessante. Muito interessante. E eu li sobre essa história, é bem curiosa, né? Porque justamente pela curiosidade é que nasce as grandes ideias. E ele teve essa curiosidade de entender como que ela conseguia, essa curandeira, remover a dor das pessoas, e ele resolveu estudar até que ele mapeou e surgiu toda essa técnica maravilhosa, né? Surgiu da Exatamente. curiosidade. E Surgiu. existe assim, obstáculo ou interferências para o tratamento em relação a essa aurículo francesa? Sim, Cris, existem sim. Existem, na verdade, 3 obstáculos que atrapalham um pouco esse tratamento da aurículo francesa, né? Um é a interferência dentárias, né? São algumas interferências dentárias que você pode, ela pode estar presente ou não, sabe? Não necessariamente ela está presente. Outras são as cicatrizes tóxicas, né? E outra é a síndrome da primeira costela. Então, essas interferências dentárias, quando a gente faz a anamnese do paciente, a gente pergunta, olha, você está fazendo algum tratamento odontológico, né, e tal, teve algum problema de canal, tem algum dente do siso mal posicionado, porque dependendo da queixa, olha só, Cris, uma dor no ombro pode ser advinda de uma interferência dentária. Você entende? Entre outras coisas, né? Infecção urinária, N coisas, sabe? Então, por isso, você tem que fazer uma bela de uma anamnese, uma bela de uma investigação. Se, eventualmente, aquele paciente não teve, não está em tratamento odontológico, está tudo bem, beleza, mas se ele fala, olha, faz tempo que não vou, tal, é legal, dependendo da queixa dele, você encaminhá-lo ao dentista para que se cheque se tem algum problema. E fazendo, por exemplo, uma simples radiografia panorâmica, né? Para ver se tem algum cisto, alguma raiz com problema, ou dente, ou sei lá. Outra coisa que pode causar interferência, corrente galvânica, Cris. A gente tem ainda muito paciente com amálgama na boca, né? O próprio doutor Nogier, eu sou da primeira turma da escola Rafael Nogier, sabe? E aí, eu sou a única dentista do grupo, nós somos 11 no Brasil, e tem 2 fora do Brasil, né? E aí ele falava assim para mim, viu, você tem obrigação de tirar o amálgama da boca do paciente, você é dentista, você tem que tirar, né? Por quê? Porque isso é um impeditivo para uma boa aurícula e ter um bom resultado no tratamento, entende? E já falando das cicatrizes, né? Quando você pode ter as cicatrizes normalmente horizontais, elas podem ser tóxicas. Então, é sempre legal perguntar para o paciente se tem alguma cicatriz, como é que é, deixa eu ver, se ela tiver avermelhada, tiver com um aspecto um pouco diferente, é legal ver. E o que fazer, por exemplo, se tiver? A gente tem um recurso que a gente neutraliza aquela cicatriz tóxica, né, pelo detector de pontos, através de 3 frequências de Nogier, você vai lá e neutraliza, tanto no corpo quanto na orelha. Na orelha, a gente tem, ao redor da orelha, os pontos de cicatrizes, né, muito interessante, né, assim como a interferência dentária, ou a entrada dentária, você tem na região do lóbulo, você tem o ponto da entrada dentária que, se o paciente não tiver tendo nenhum problema dessa ordem, e você encontrá-lo na orelha, você neutraliza, né? Você neutraliza com as frequências ou agulha semi-permanente, né? Então, são recursos, né? E a última coisa desses 3 obstáculos é a síndrome da primeira costela, quando você tem um ombro mais alto que o outro, por uma compressão de um gânglio. No caso
da síndrome da primeira costela é muito frequente a compressão do gânglio estelar. O gânglio estelar, ele fica entre a C7 e a T12, a torácica, né? E é um gânglio que ele sofre uma compressão às vezes a pessoa deu um mau jeito, então ele ficou comprimido, e aí dá uma diferença de ombro, né? E a gente consegue detectá-lo, é muito legal, pelo VAS, pelo sinal vascular, por esse pulso modificado, né? Então, através do sinal vascular aumentado, você consegue identificar a síndrome da primeira costela. E se achou, faz na orelha oposta o tratamento para neutralizá-la. É muito bom. Eu peguei um caso no consultório, uma emergência, era uma sexta-feira. E eram amigos de amigo, era um amigo de um amigo. E ele 62 anos. Aí pediu muito para que eu atendesse. Aí falou, olha, preciso que você me atenda, não dá mais, tal. E aí eu encaixei e atendi em caráter emergencial. E aí, na queixa dele, ele falou de várias queixas. Quando ele chegou, eu falei, o que acontece? Ele falou, olha, dói tudo. Eu falei, como assim dói tudo? Dói tudo, dói ombro, dói coluna, dói perna, dói tudo. Falei, nossa, agora eu tô roubada, né? E aí fui investigando, fui verificando através dessa sequência de tratamento o que poderia ser, né? Então, investiguei os pontos funcionais, os pontos reflexos, vi esses 3 obstáculos. Adivinha o que eu achei? Síndrome da primeira costela. Fui lá isso eu tenho tudo documentado, fotografado, documentado. Aí fui lá e neutralizei na orelha, né? Fiz um mega tratamento para ele. Eu fiquei com ele 2 horas, né? Mas fui explorando tudo que podia. E aí, graças a Deus, após 24 horas, ele me deu um feedback que estava bem. Ele falou assim, eu não sei, acho que você é bruxa. Fez assim, sabe? Acho que você é bruxa, porque, viu, nossa, eu entrei ontem às 3 da tarde, agora, já depois de 24, agora é 3 horas do sábado, né? Eu tô ótimo, é inacreditável, tô dobrando assim a perna, tô levantando, tô andando, não dói nada. Ele tinha também um pouco de ciatalgia, mas não queimei nessa oportunidade, né? Eu fiz as outras coisas mais urgentes, o que era mais urgente era essa síndrome da primeira costela, né? E aí, nossa, foi uma bênção, Cris, sabe? Então, você tendo esses recursos, você consegue reorganizar o paciente, né? E de uma forma maravilhosa, né? De uma forma não complicada, e você vê, o cara não foi no médico, não, ele foi lá, tratou com auriculoterapia francesa. Ficou encantado. Maravilha, esse sinal vascular realmente é um grande diferencial da técnica, Ele né? é um grande diferencial, é um grande recurso. Não é fácil você tem que treinar muito para pegar o jeitão, né? Desse pulso radial modificado, né? Porque é um pulso mais tenso, né? Então, você tem que ir praticando para pegar o jeitão, sabe? Mas é muito interessante. Essa técnica já está bem difundida. Eu estava lendo, inclusive, que tem mais de 80 países que adotam, né? E para Sim, diversas patologias, seja distúrbio físico, emocional, mental, desde alergia, vício, sim, principalmente o tabagismo, e sim. dores de maneira geral, dor aguda, dor crônica. Obesidade, sabe, Cris? Obesidade também são 6 pontos que se utilizam é bem legal também. Você vê o paciente uma vez por mês, assim, sabe? Depois que você deu uma equilibrada, depois você espaça, né, uma vez por mês, você vai acompanhando ao longo do ano o paciente, bem legal, bem legal. E ainda a questão do baixo custo, né? Porque quando Baixo comparada custo, aí ao uso de medicamentos da medicina convencional, sim, e também beneficia pela própria associação com uma técnica complementar, sim, reduzindo o uso dessas medicações que muitas vezes tornam-se caras, ou o paciente precisa de tomar medicação contínua. E exatamente.
E provavelmente, com certeza, aliás, você deve ter muita experiência e resultados maravilhosos de casos de dor, de disfunção, né, Sim. na aurícula francesa. Sabe um caso também que é bem legal, que a gente trata na aurícula francesa com muita efetividade, é a depressão. A depressão é impressionante o que você consegue, né, em casos de depressão com a aurícula francesa. É muito legal mesmo. Aí você vai acompanhando o paciente. É claro que o paciente ele tem o controle médico, mas a gente trabalha em paralelo, né? E é uma soma. Eu tenho uma paciente que a mãe pediu para que eu tratasse dela, 40 anos, e ela não estava indo bem no tratamento psiquiátrico. Daí a mãe me pediu, falou, olha, você consegue ajudar na acupuntura, tal, fulana, porque eu não estou percebendo uma evolução. Eu falei, claro. Aí a gente começou a trabalhar em abril, né? E foi ao longo dos anos, não é imediato, é claro. Em outubro, começou em abril, e eu fui vendo ela cada 15 dias, e fui dar alta para ela em outubro. Equilibrou, até o médico falou, o que está acontecendo? O que você está fazendo alguma coisa diferente e tal? Aí ela contou. E aí a pessoa, né, o doutor quis conhecer, quis saber, e tal, e tal, e tal. Passei algumas referências, né, bibliográficas, para que ele conhecesse, porque às vezes a pessoa, por falta de informação, não sabe que tem esse recurso, né, Cris? Então, muito interessante, assim, na depressão, a auriculoterapia, né? Enfim. Ainda mais agora, em época de crise pandêmica, a gente vê o quanto que tem aumentado a questão de ansiedade, de angústia, de Muito. depressão, pelo próprio medo da questão, insegurança. Tantos, né, passaram aí perda de ente querido, preocupação de perda de emprego, enfim. E a gente vê questões psicossomáticas sendo mais evidentes agora, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. E eu acho que tudo que você pode lançar a mão, que nem já me perguntaram, mas e aí, você não vai mais fazer o tratamento sistêmico? Não, eu posso fazer o tratamento sistêmico se eu achar necessário. Eu começo pela francesa, porque ela me mapeia, né? Mas se eu precisar alguma complementação com o sistêmico, por que não? Faço sim, uma complementação com o sistêmico, entende? Dependendo do que a gente precisa. Ou eu adoro Yamamoto, né? E adoro Yamamoto, sabe? Técnica de Yamamoto. E, às vezes eu lanço mão também da técnica de Yamamoto, dependendo se é uma coisa aguda, se está precisando uma coisa bem urgente, sei lá. Aí, o que eu tiver de ferramenta na mão, é claro que o menos é mais, claro que eu não vou fazer 500 coisas, mas eu seleciono e vejo o que cabe ali, né? Eu e Maria Amélia, a gente teve um professor maravilhoso, que infelizmente não está mais aqui entre nós, né? O Marco também, né? Que estudou comigo. E aí, o doutor Jorge Fujio Nakashima, que ensinou a gente a pensar, sabe? A pensar na acupuntura, raciocinar na necessidade do paciente, o porquê daquilo, não é ficar pondo por pôr ponto, ou pegar protocolo, não tem esse negócio, sabe, Cris? Não é negócio de protocolo, não, você vai ver a necessidade do paciente, dependendo, a gente tem que ver, eu vejo muito pulsilíngua, eu gosto de ver pulsilíngua, eu quero ver, eu quero saber a situação de hoje, embora eu vá fazer uma aurículo francês, mas eu quero ver como é que está aquele pulso, aquela língua. Mas você vai misturar alhos com bugalhos? Não, não é isso, mas eu quero saber como é que tá. Né, porque a aurículo francesa não tem negócio de yin yang, não tem nada disso, né? É um pouco diferente da chinesa, não tem esse negócio. Não se baseia na MTC de jeito nenhum, não tem nada a ver. Mas, às vezes, dependendo da situação, às vezes eu coloco aquilo, só faço só MTC, por exemplo, depende. Tudo vai complementando, né? A Maria Amélia levantou a mão, ela gostaria de Fala aí, fazer um Maria Amélia. comentário. Então, sabe o que eu gostaria que você comentasse um pouco?
com relação, quando eu fiz aquele curso com você, que você falou do aparelho de Nogier, do aparelho de Nogier que é usado, Sim. e que agora aqui no Brasil nós temos um que eu comprei, inclusive, legal. 30, que ele ajuda não só na auriculoterapia francesa, que eu não sei, eu só tenho informação daquela por cima que você me passou, mas Sim. eu tenho usado bastante usando na própria MTC esse L30, que eu acho assim, muito interessante. Então, eu tenho até uma foto aqui, né? Não sei se dá para todo mundo ver. Esse aqui é um aparelho que faz aquele detector de pontos, de pontos em disfunção na orelha. Esse é nacional, NKL L30. Ótimo, ótimo. Ele nos permite a você identificar os pontos em disfunção e tratar. Existe na parte elétrica também as frequências, né, de Nogier aqui nesse equipamento. Esse equipamento é o último que saiu, é NKL Escola Nogier, né? Foi feito para a gente da Escola Nogier, porque quando eu fui para a França, eu trouxe equipamento europeu, né? Eu trouxe o laser frequencial, né? E trouxe o detector de pontos, que é o agiscope e tal. Muitos aqui no Brasil também têm esse agiscope, mas a vigilância sanitária não permite, né? Porque não passou pelo crivo aí, né? Para poder fazer o atendimento no Brasil, né? Então, o NKL veio para nos ajudar. Muito bom, não é caro, vale a pena. Laser frequencial, né? Para fazer os pontos sistêmicos frequenciais. Então, é o da DMC Acupuncture. Olha, eu usei nesse último curso que a gente deu de laser puntura, né, mês passado, e a gente gostou muito do equipamento, muito prático, porque ele é sem fio, é fácil de usar, e você pode usar na orelha e no corpo, né, o laser frequencial. Então, é muito legal. E esse aqui, ele faz o papel do agiscope, né? Ele faz a detecção dos pontos. Ah, uma delícia. Muito bom. Era isso que você queria, Maria Amélia? Então. O que mais? Fala aí, André, você está quieta, ninguém fala mais nada? Peraí, cadê todo mundo aí? Vamos aproveitar o conhecimento da Virgínia. Agora é a hora. Se alguém tiver alguma dúvida, Vamos contando umas mentiras aí, turma. Estou aqui me deliciando com as informações maravilhosas, porque eu acho que agrega muito a nossa profissão, né, gente? A gente conhecer outras técnicas, outras escolas, e assim, eu não tenho, né, nenhuma habilidade, nem conhecimento, mas eu estou aprendendo aqui e já estou querendo fazer curso. Então, para quem quiser, a Cris tinha me falado isso esses dias atrás, viu? Se alguém quiser estudar, tem a escola Nogier, que está tendo curso online, não sei se vocês estão sabendo. Escola Nogier, eu pus, viu, Cris? O contato está no seu e-mail, da Escola Nogier, tá? Está lá no e-mail, mas eu posso repetir aqui, deixa eu ver se eu acho. Eu vou compartilhar, todos de vocês vão preencher o link para emissão de certificado, como todo mês, toda vez que eu libero o certificado, anexado vai o arquivo com todas as referências de cada palestra. Então, aí ela já me passou por e-mail, e quando vocês preencherem o link, já vão receber o certificado de participação, já com as informações. A Escola Nogier é dirigida pela Larissa Bakir. Ela é uma fisioterapeuta, é ela que é a grande responsável pela vinda de Nogier para o Brasil, né? E foi ela que trouxe tudo. Ela tem seu mérito, ela é muito inteligente, uma menina inteligente, muito esforçada, está tentando difundir essa técnica aqui no Brasil com muita maestria. Tem algumas sessões dela no YouTube bem legal, onde ela fala,
Vocês podem procurar Escola Nogier, tem sempre um monte de coisa. Ela posta 2 vezes por semana, coisas, informações, muito legal, assim, e ela está dando curso online, né, infelizmente é o que temos para hoje, né, mas que dá para aprender, sim, dá, porque tem muito conteúdo que ela passa, e depois vai chegar uma hora que vai dar para a gente, se Deus quiser, ir na prática, né, e ver lá a prática, a parte prática, que é importante, a parte prática, essa parte da auriculoterapia com auxílio do FAS, tal, essa hora é importante, você tá junto com eles, não é fácil, né, é bem complicado, mas todo mundo consegue, dá para estudar, dá para saber, é muito interessante, viu? Vale a pena, vale a pena. Então, o contato dela vai estar lá, tá? Se alguém quiser falar comigo, o maior prazer, tuas ordens, podem perguntar o que quiserem. Né? Flávio, parece que o Flávio quer falar alguma coisa. Fala aí, Flávio. Eu pratico a auriculoterapia de uma maneira mais incipiente, não com tanta profundidade. Aliás, nunca com tanta profundidade como ela. Mas eu tenho um caso extraordinário que eu tive de auriculoterapia. Ai, que legal. E resultados às avessas, porque a cliente piorou barbaridade. Eu era ainda estudante, eu estava só no primeiro ano do curso, e tive uma aula de auriculoterapia e gostei muito. E eu cheguei no consultório, a minha auxiliar estava com dor de dente, extremamente irritada, e eu coloquei um ponto, uma semente, no fígado dela. Sei. Completamente, sem fazer anamnese direita, assim, meio... E ela teve um obstótomo danado, ela ficou contraída, quase 15 minutos depois estava contraída, toda gritando, toda nervosa, e eu tirei o ponto, passou tudo. Aí eu acreditei realmente na auriculoterapia, nunca duvidei mais, achei extraordinário. A primeira experiência que eu tive na terapia foi as avessas, foi um caso errado, que deu errado, mas foi extraordinário porque eu comprovei que realmente funciona. Acontece, funciona. Funciona. Olha, eu vou contar um caso, eu gosto de contar caso, Cris, eu tenho esse negócio de querer contar caso, sabe? E eu peguei, um pouco antes dessa última leva da laser puntura, nós fizemos já a 4ª turma de laser puntura, vamos indo para a 5ª turma, que será agora em julho, pela laser, né? Mas aí, um pouco antes desse curso, quando eu estava começando a falar com você, estava super atarefada, apareceu um caso de uma paciente, ela é mãe de umas amigas da minha filha, amigas de infância. E aí as meninas me acharam até pelo Instagram, e daí me ligaram, tal, marquei o horário para essa senhora, ela chegou, falou assim, eu estou com dor de dente, eu não consigo tratar de dente, ninguém consegue colocar nada na minha boca, porque eu tenho náusea, eu vomito, eu não consigo. Eu já faz 1 ano, e eu não aguento mais ficar com dor de dente. Trouxe uma panorâmica para mim, sabe? Eu não aguento mais, e daí conversei muito com ela, fiz uma bela de uma avaliação aí da aurículo francesa, verifiquei tudo, as interferências, cicatriz, etc. Foram 3 horas de sessão. E aí, bom, tratei dela, eu falei, vamos ali para o odonto, né, porque a minha clínica são 2 salas de acupuntura e uma terceira que é a odontologia. Aí eu falei, fulano, vamos lá, odonto, vamos lá, tal. Aí ela falou, vamos, ela estava relaxada, vi que ela estava relaxada, falei, peguei só um espelho, mais nada. Calcei a luva, falei assim, deixa eu ver, né, o que está acontecendo. Aí, conversando com ela, entretendo, eu pus o espelho onde eu quis. Olhei tudo, fiz uma bela de uma avaliação da boca dela, já tinha noção pela radiografia, ela tinha um problema, um cisto bastante importante no 37, que ela vai perdendo, e fumante, insegura, triste, muitas outras coisas de ordem psicológica, mas muitas outras coisas. E aí, ela olhou para mim e falou assim, ninguém vai conseguir tratar de mim. Eu falei, o quê? Ela falou, não vai. Eu falei assim, eu já pus espelho na sua boca inteira, eu já vi tudo. São 4 sessões. Eu falei para ela, eu preciso de 4 sessões.
Ela falou, o quê? Falei, 4 sessões. Aí eu tinha que fazer toda a clínica geral, uma limpezona, porque é muito fumante, né? Você já viu como impregna aquela nicotina. Então, só para limpeza, 2 sessões pelo menos. E aí eu tinha preenchimento de colo, e, enfim, clínica geral para deixar correto. Deixei, fiz as 4 sessões, como eu previa, mas antes sempre fazendo a auriculoterapia, ou a sistêmica, ou EO. Consegui tratar dela nessas 4 sessões, como eu planejei. Com calma, deixando bastante tempo, dando atenção, dando colo e fazendo o necessário. Aí, passei 15 dias, falei assim, olha, agora, com relação a esse dente, eu acho que não dá tratamento de canal. Vai ter que fazer a exodontia. Não tem como, né? Eu falei, mas ele não vai fazer falta para você, né? Porque você tem os outros, então, tranquilo. E tal, e tal, e tal. E dei 15 dias, ela foi embora, tal, ela falou, ai, nossa, eu tô me sentindo tão bem, tal, eu tô encantada com a técnica. E aí, ela voltou, né, quando ela voltou, ela falou, eu resolvi, eu vou fazer a exodontia. Eu falei, perfeito. Então, vamos fazer a exodontia, claro que sempre com o auxílio da acupuntura antes, né, e aí, fechamos o tratamento dela, e ela falou, viu, eu fui em tudo quanto é lugar, foi em escola de odontologia, deram até tarja preta para ela tomar, para fazer o tratamento, para ela ficar mais calma, para fazer, você vê. Então, como que a acupuntura traz benefício, né? E a gente pode tratar do paciente de uma maneira maravilhosa, né? Olha que recurso, o maior recurso, nesse caso, foi a acupuntura, né? Então, e acabou o problema de náusea, aí tinha outros fatores, tal, mas aquilo acabou, ela tinha muita insegurança, né? E aí você vai, né, trabalhando, equilibrando, e a pessoa consegue voltar no normal dela, né? Maravilha, essas histórias fazem... Nossa, a gente pode perceber o quanto que a medicina chinesa agrega, ajuda na odontologia e em qualquer intervenção. Sempre complementa e auxilia bastante. Virgínia, tem a Cris Borsato, que gostaria também de dar uma palavrinha. E o Hélio Sampaio Filho ele também levantou a mão. Vamos lá, Cris, primeiro. Vamos lá. Boa noite para todo mundo. Oi, Vi, saudade. Oi, Cris. Saudade, menina. Nunca mais te vi. Estou aqui assistindo, atenta às suas explicações aí. Você sabe que eu fiz um curso com o Rafael Nogueira também, uma vez que ele veio, talvez, para falar com vocês, e foi lá no Dante Pazanese, acho que tinha umas 600 pessoas lá. Ó, que legal. Eu fiquei impressionada, assim, porque alguém perguntou, e vocês usam sementes, né, na orelha e tal? Aí ele falou, o quê? Ele nem sabia, né, o que era semente. Eu uso as agulhas chinesas, aquelas pequenininhas, para pontos reflexos, que é o ideal, que é o melhor, quando você tem história de dor, né? E, dependendo, eu uso a ASP francesa, agulha semi-permanente francesa. Eu trouxe algumas lá da França, infelizmente está acabando. Tem umas da China que não se equivalem, né? Eu já tentei, até o pessoal da Bioacos tentou me mandar, mas não é a mesma coisa. Então, eu trabalho com a agulha chinesa pequenininha, tá? E nos pontos em disfunção, preferencialmente, eu trabalho com a frequência de Nogier, as frequências. Tá. Deixa eu te perguntar outra coisa. A gente também tem feito alguns trabalhos com laser aqui em aurícula, e nós tivemos resultados, assim, fantásticos, em 4 sessões só. Isso. Mas você vai na literatura, você entrar no PubMed, colocar lá auriculoterapia, laser e odontologia, tem 3 trabalhos publicados só. Pouquíssimo. E 2 são do Hélio, né? Por sinal. Aí sim, hein? De mestrado, Aí sim, hein? E um outro que é sobre um evento que teve, um congresso. E aí vocês, quando fazem aurícula, você usa quanto de Então, o Cris, olha só, né? A gente, lá no curso de laser puntura, a gente estava usando 1 joule vermelho na orelha
o laser contínuo, e 2 joules no corpo, né? Mas, agora, viu, estamos tendo muitos bons resultados com o laser contínuo, tá? Eu uso na minha prática clínica o meu laser frequencial de Nogier, né? Mas agora acabou de ser lançado pela BMC, estava falando com o pessoal, o acupuncture, que tem as frequências, né? As frequências de Nogier e do Manfred, né? E que pode fazer o sistêmico. Então, tá na mão, agora nós temos. Entendeu? Porque uma vez eu conversei com o Nogier, Cris, falei, eu posso usar esse laser contínuo, tal. Ele olhou para mim e falou assim, eu acho que você não deve muito, por quê? Porque ele é muito forte. Ele explicou assim. Então, quando eu uso o laser contínuo, sem ser o frequencial, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, por exemplo, 5 segundos, né? Eu deixo, 5 segundos. Eu deixo, né, no vermelho. E tenho resultado bom, viu, Cris? Tenho bons resultados. Entende? Mas é claro que o frequencial é melhor. Agora, fechou aqui, né? Cris, não estou escutando. Agora, o Hélio gostaria também de dar uma palavra, ele levantou a mão. Fala aí, Hélio. E aí, Vir? Bom, nossa! Em primeiro lugar, parabéns, né? Você domina realmente o assunto, a gente fica muito feliz novamente com a capacidade que toda essa família Soba tem, né? Em todos os seus membros. Eu fiquei com uma dúvida, né? Eu não entendo nada de Nogier, a não ser coisas que a gente pesquisou, mas é uma escola muito hermética, e é um pouco difícil da gente conseguir mais coisas, né? Então, eu sou um fã entusiasta da aurículo chinesa, né? Pela facilidade, enfim, fala quase que a mesma linguagem da acupuntura sistêmica, então, para mim, isso soa mais fácil. Mas me bateu uma curiosidade agora, quando você começou a falar sobre a cauterização que você fez naquele ponto ciático, né? Então, eu queria duas coisas, duas questões. Claro. Primeiro, como é que você faz essa cauterização? O que você utiliza para fazer? E segundo, você cauterizando, você não perde uma referência, por exemplo, de diagnóstico futuro em relação a isso? Porque a gente usa muito a observação da aurícula, mudança de cor, mudança de textura, descamações e tal. Você não perde essa referência para um diagnóstico e para um tratamento futuro? Não, primeiro, a primeira questão, a gente procura o ponto dolorido na orelha, que é um ponto específico na orelha, lombo sacral, né? E a hora que você, pelo palpador de pressão, a hora que você obtém uma área isquêmica, é lá que é o ponto. Então, tem que ser o ponto mais dolorido. Você procura se é na direita ou na esquerda, e tem que ser o mais dolorido, né? Na fossa triangular, você sabe ali, né? Então, você procura ali. Deu um halo branco, é lá o ponto. É o ponto exato. Esses dias, até o Ari Sobrinho, colega, falou, viu, Vir, mas como que você acha? Eu falei, você tem que achar o ponto exato. E achou, cauteriza, são 30 segundos. Eu cauterizo com a Barran cauterizava até com clipes, né? Mas eu tenho os instrumentos de endodontia, calcador mais fininho. Eu vou com ele, eu levo ao rubro e vou com ele peço para a pessoa fazer a inspirar, né? Entrar em apneia, e 30 segundinhos ali, só isso. E ela vai embora. Não acontece de você perder a referência posteriormente. Não acontece. Já tive vários casos, viu, Hélio? E todos eles, nenhum voltou mais com problema. Todos eles, vários casos. Tem um primo que eu tive que no final de ano, véspera de ano novo, a esposa falou, olha, não sei mais o que fazer, ele não vira para lado nenhum, ele não se mexe. Né, estava desesperado, Hélio, na cama.
Cheguei lá, falei assim, cara, aí identifiquei o ponto, eu falei assim, tanto pelas duas, palpador de pressão e o palpador elétrico. Coincidiu. Às vezes coincide, às vezes não. Mas a maior referência é pelo palpador de pressão, é claro, né? Ponto reflexo. E aí achei o ponto ideal. Cara, o cara faltou beijar meu pé no dia seguinte. Falou assim, não acredito, porque ele sofria, fazia 10 anos que ele sofria uma vez por ano com ciatalgia. E ele ficou bem, até hoje ele está bem. Legal, né? Então, muito bom. É fácil, prático, vale a pena. Nós somos dentistas, né? Nós aqui. E a gente tem os instrumentos. Que nem o Ari Sobrinho falou, mas você não vai usar um equipamento X? Eu falei, não, eu tenho esse negócio aqui, eu vou usar esse aqui mesmo, é esse aqui. E aliás, só aproveitando, Ana, o Ari Sobrinho é um cara que eu gostaria de vê-lo aqui falando, porque ele é espetacular, viu? Uma pessoa super humilde, né? Ele é meio tímido, super humilde, mas ele tem uma sabedoria incrível. Anota aí nos teus... Eu posso passar o contato dele, viu, Ana? Sim, já vou colocar no nosso cronograma aqui. Compartilhe o zap dele, ele vai ficar muito bravo, mas eu compartilho o zap dele com você. Eu cuido dele na odontologia, né? Sou dentista dele, né? E esses dias ele estava comigo. Ele é tímido, como diz o Hélio, sabe? E aí eu falei en passant que a gente iria estar num bate-papo, mas ele, ó, sabe assim? Mas eu gostaria muito que a gente precisa empurrar ele, Hélio, né? Vamos fazer sim. Ele tem muita coisa para passar para a gente. É uma pessoa maravilhosa. Isso aí. E você falando de humildade, você tem uma característica, assim, além da fala mansa, você possui essa qualidade que eu admiro muito, que é a humildade. Você tem esse dom aí de saber que todos nós somos eternos aprendizes, sim. E você tem esse espírito, e é justamente isso que une a gente. A Soba é privilegiada por tê-lo conosco. Agradeço. E por isso que a gente fala tanto da família Soba. É esse espírito de parceria, de compartilhar conhecimento. Eu acho que todos que vieram aqui nas Segundas da Soba, apresentando, seja em forma de palestra, de bate-papo, a Andréia, a Janice, todas com esse espírito aí. E isso é muito bom. Fazer parte dessa família Soba é realmente uma delícia. Só quem faz parte pode saber, né, Hélio? Como esse grupo é coeso, gostoso, e a Virgínia tem essa qualidade. Então, muito obrigada, Virgínia, por essa generosa colaboração nessa noite. Foi, assim, muito bom esse nosso bate-papo. Quando você comentou que não iria fazer o formato de aula, que ia ser realmente em forma de live, eu falei, que delícia. Conversar com você realmente é um prazer, viu? Agradeço bastante, Cris. Adorei falar com todo mundo, matar a saudade de todo mundo. Para mim isso não tem preço. E eu tô com a Soba até o fim. Isso daí não... Ixi, meu Deus, amo a Soba. Contem comigo sempre que quiserem. Eu tamo junto. Viu, Hélio? Viu, Cris? Todo mundo aí. Contem, se eu puder ajudar, contribuir com alguma coisa, estamos aí. Que bom, fico contente. Agora a gente vai compartilhar a tela para divulgar aí o nome do ganhador ou ganhadora do cartão virtual do mês. Espero que todos tenham preenchido aí o link para emissão de certificado, para então poder estar participando aí do sorteio, né? Odinê, querida! Você ganhou! Que legal! A Segundas da Soba é nossa. Todo mês a gente vai estar chamando um palestrante para abordar um tema que vocês mesmos possam sugerir. A gente é uma família muito grande e com pessoas com grande potencial também. Já tenho planos maravilhosos para o mês que vem, uma surpresa que tenho certeza que todos vão ficar muito contentes. Então, assim, cada mês é uma alegria, uma honra de receber palestrantes tão ilustres. Eu agradeço mais por mais esse evento, pela presença de todos vocês nessa noite. A gente se vê na próxima, dia 14 de junho,
Será uma Oba. alegria revê-los novamente nas segundas da Soba.